Continuando a leitura da Bíblia, capítulo 9, livro Juízes. A gente vai dar continuidade. E Abimeleque, filho de Jerobal, foi a Siquém, os irmãos de sua mãe, e falou com eles em toda a parentela da casa de seu pai e sua mãe, dizendo: Representai a todos os homens de Siquém. Qual é melhor para vós, ser dominados por 70 homens, filhos de Jerobal, ou por um só? Considerai também que eu sou osso vosso e carne vossa. E falaram os irmãos de sua mãe a favor dele, assim a todos os homens de Siquém. E inclinaram o coração deles a favor de Abimeleque, dizendo: É o nosso irmão. E os siquemitas lhe deram 70 ciclos de prata para o templo de Balberite. Com esse dinheiro, tomou ele ao seu soldo a tropa de gente miserável vagabunda que o seguiu. E passou a Efra à casa de seu pai, e matou em cima de uma mesma pedra 70 irmãos seus, filhos de Jerobaal. E ficou somente Joatão, que era o filho mais moço de Jerobaal, que se escondeu. Então ajuntaram todos os siquemitas e todas as famílias da cidade de Melo, e foram e constituíram por seu rei Abimeleque junto a um carvalho que havia em Siquém. Tendo sido avisado disso, Joatão foi e parou sobre o cume do monte Garizim, e levando a voz, clamou e disse: Ouvi-me, moradores de Siquém, assim Deus vos ouça. Foram uma vez as árvores a eleger sobre si um rei, e disseram a oliveira, reina sobre nós. E ela respondeu: Acaso posso eu deixar o meu óleo, de que servem tanto os deuses como homens, para vir ser superior às outras árvores? E disseram à árvore da figueira: Vem e toma o reinado sobre nós. Ela lhe respondeu: Acaso posso eu deixar a minha doçura e suavíssimos frutos para ir sobressair entre outras árvores? E disseram as árvores à videira: Vem e toma o mando sobre nós. Ela lhe respondeu: Porventura eu posso deixar o meu vinho, que é a alegria de Deus e dos homens, para vir tomar primeiro lugar entre as mais árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem e serás nosso rei. E ele lhe respondeu: Se vós deveras me constituir por vosso rei, vindes e repousai debaixo da minha sombra. Se não o quereis assim, saia do fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, se pois com retidão e sem pecado constituísse vosso rei Abimeleque, e vos portardes bem com o Jerobaal e com sua casa, e correspondestes e devia aos benefícios daquele que pelejou por vós, e que expôs a sua própria vitória aos perigos, para vos livrar do poder de Madian, vós que agora levantastes contra a casa de meu pai, e tirastes a vida de 70 varões dos seus filhos sobre uma mesma pedra, e constituístes o rei dos habitantes de Siquém, a Abimeleque, filho de uma escrava, porque é vossos irmãos. Se, pois, vós tendes portado com retidão e sem pecado com Jerobaal e sua casa, alegrai-vos hoje com Abimeleque, e ele se alegre convosco. Mas se obraste perseveramente, saia fogo, devore os habitadores de Siquém e a cidade de Melo, e dos moradores de Siquém da cidade de Melo saia fogo e devore a Abimeleque. Tendo dito essas palavras, fugiu Joatão e foi-se à beira, e habitou ali por temer a Abimeleque, seu irmão. Reinou Abimeleque sobre Israel 3 anos, mas o Senhor enviou um péssimo espírito entre Abimeleque e os habitantes de Siquém, que começaram a detestá-lo e a imputar a atrocidade da morte dos 70 filhos de Jerobaal e a efusão do seu sangue a Abimeleque, seu irmão, e os outros príncipes dos siquemitas que o tinham ajudado. E armaram contra ele ciladas nos altos dos montes. Enquanto ali esperavam que viesse, cometiam roubos, despojando o que se passavam. Despojando os que passavam, e disso foi avisado Abimeleque. Veio, pois, Gaal, filho de Obed, com seus irmãos, e passou a Siquém, cuja chegada, animados os siquemitas, saíram aos campos, devastando as vinhas e pisando aos pés dos cachos. E formados coros de cantores, entraram no templo de Deus entraram no templo de Deus enquanto comiam e bebiam. Amaldiçoavam a Abimeleque, clamando Gaal, filho de Obed: Quem é Abimeleque? Que cidade é Siquém para que nós estejamos sujeitos? Não é ele filho de Jerobaal, e não conseguiu Zebul, seu servo, para o príncipe da casa de Amor, pai de Siquém? Por que razão, pois o servimos? Pouvera Deus alguém que desse modo deste povo para eu dar cabo de Abimeleque? Foi dito a Abimeleque: ajunta um exército numeroso e vem. Porque Zebul, governador da cidade, tendo ouvido o que disse Gaal, filho de Obed, ficou por extremo irado e enviou secretamente os correios a Abimeleque e lhe disseram: Adverte que Gaal, filho de Obed, veio a Siquém com seus irmãos e anda sublevando a cidade contra ti. Portanto, sai de noite com as tropas que tem contigo e deixa-te estar escondido no campo. E pela manhã, ao sair do sol, dá de golpe sobre a cidade. E saindo Gaal contra ti, a sua gente, faze-lhe o que puderes. Abimeleque, pois, marchou
de noite com todo o seu exército e pôs emboscadas em 4 lugares ao pé de Siquém. E saiu Gaal, filho de Obed, e fez o alto à entrada à porta da cidade. Saiu Abimeleque no lugar das emboscadas com todo o exército. Quando Gaal viu aquele gente, disse a Zebul: repara, quanta gente desce dos montes. Zebul lhe respondeu: tu vês as sombras dos montes que te parecem cabeças de homens e com isso te enganas. Mas Gaal lhe replicou: olha que multidão das alturas da terra, que esquadrão vem vindo pelo caminho que olha para o carvalho. Zebul lhe respondeu: onde está agora aquela audácia que tu dizias? Quem é Abimeleque para estarmos sujeitos? Não é este povo que tu desprezavas? Sai e peleja contra ele. Saiu, pois, Gaal à vista do povo de Siquém e pelejou contra Abimeleque, que foi seguido na fugida e o constrangeu a entrar na cidade. Morreram muitos dos seus até a porta da cidade, e Abimeleque se deteve em Ruma. Zebul, porém, lançou fora da cidade a Gaal e aos seus companheiros, e não sofreu que morasse nela. Ao outro dia, saiu o povo à campanha, e que, tendo sabido Abimeleque, tomou o seu exército e dividiu em 3 batalhões, dispondo emboscadas nos campos. E vendo que o povo saía da cidade, pôs-se em movimento e deu sobre eles com o seu batalhão, combatendo e sitiando a cidade. Porém, outros 2 batalhões perseguiam os inimigos que estavam derramados pelo campo. E o Abimeleque, todo aquele dia, esteve combatendo a cidade, e a tomou depois de mortos seus habitantes, e a destruiu de sorte que a semeou de sal. O que, tendo ouvido os que habitavam na torre de Siquém, entraram no templo do seu deus de Berite, onde tinham feito aliança com ele, e daqui tinha tomado o nome, o lugar que era muito forte. Abimeleque, também ouvindo que os homens da torre de Siquém estavam nela juntos e apinhalados, subiu ao monte de seu irmão com toda a sua gente. Tomando o machado, cortou o ramo de uma árvore, trazendo posto ao ombro, disse aos seus companheiros: fazei depressa o mesmo que me vedes fazer. Cortando, pois, a porfia, ramos de árvore, seguiram seu general, e cercando a fortaleza lhe puseram fogo, e por esse modo aconteceu, por causa do fumo e do fogo, que morreram ali 1000 pessoas, tanto homens quanto mulheres que habitavam a torre de Siquém. Partindo ali, Abimeleque veio à cidade de Tebes, ao qual, bloqueando, sitiou com seu exército. Havia no meio da cidade uma alta torre, para onde se tinham refugiado tanto os homens quanto as mulheres, com todas as pessoas principais da cidade, fechada a porta com toda a segurança e estando sobre o telhado da torre para se defender. Abimeleque, chegando-se ao pé da torre, combatia fortemente. Aproximando-se à porta, intentava meter o fogo por baixo. Eis que, por uma mulher lançando de cima o pedaço de uma mó, feriu Abimeleque na cabeça, que lhe quebrou o cérebro. Gente, que paulada, que pancadaria! No mesmo ponto, chamou ele ao seu escudeiro e lhe disse: tá vendo? Eu não consigo concordar que esse Deus é o Deus dessa punição. Tipo, isso aqui é muito humano. Não tem. Não é possível. Eu concordo com alguns ensinamentos, mas nós estamos no Antigo Testamento. Gente, o Antigo Testamento é muita sangria, pelo amor de Deus. Se torcer isso aqui, ó, nossa, dá uma piscina de sangue. Até perdi aqui, ó. Abimeleque, chegando ao telhado da torre para se defender, chegando ao pé da torre, combatia, aproximando-se porta e tentava meter-lhe fogo por baixo. Olha só, o povo fugindo e ele querendo matar o povo tudo lá dentro. Pra quê? De ódio, né, de certo. No mesmo modo, chamou ele ao seu escudeiro e disse: desembanha tua espada e mata-me, porque se não diga que fui morto por uma mulher. Ah, maldoso. Não podia ser morto por uma mulher, não, né? Sem caráter. Só homem que mata homem. Nossa, tá, épocas, né? Vamos lá, voltar. E cumprindo deste as ordens, o matou. E morto Abimeleque, todos os filhos de Israel com ele estavam, voltaram para suas casas. E assim Deus deu o pago a Abimeleque pelo mal que tinha feito ao seu pai, tirando a vida a 70 irmãos. Olha, pensa, o cara matou 70 irmãos, gente. E assim também pagaram os siquenitas o mal que fizeram, e veio sobre eles a maldição de Joatão, filho de Jerobaal. Depois de Abimeleque, foi instituído o chefe de Israel Tola, filho de Fua, tio paterno de Abimeleque, varão da tribo de Sacar, que morou em Samir, no Monte Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. Gente, realmente, pensa, 70 homens mortos a sangue assim, ó, de uma vez, violentamente. Isso porque já teve aqui, só aqui já deve ter tido mais de 1 milhão, porque eu já escuto... É muito espírito. É muito espírito. Vamos lá.
E depois, Samir, que do Monte Efraim, julgou Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. A este sucedeu Jair Galaade, que foi o juiz de Israel 22 anos, o qual tinha 30 filhos, que montavam em 30 potros e jumentas, e eram príncipe de 30 cidades na terra de Galaade até o dia de hoje. Se chamam do seu nome Avor Jair, isso é, a cidade de Jair. E morreu Jair e foi sepultado no lugar que se chama Camon, que até o dia de hoje se chamam de seu nome Avó Jair, isto é, a cidade de Jair. E morreu Jair foi sepultado no lugar que chamam Camum. Mas os filhos de Israel, ajuntando novos e antigos pecados, fizeram mal na presença do Senhor e adoraram ídolos a Baal e a Astaror, e deuses da Síria e da Sidônia e de Moabe, dos filhos de Amon e filisteus. Deixaram o Senhor e não lhe deram culto. O Senhor, irado contra eles, os entregou às mãos dos filisteus e dos filhos de Amon. O Senhor, irado. Tá. Vamos lá. E todos os que habitavam contra a outra banda do Jordão no território dos amorreus, que é Galaade, foram aflitos e cruelmente oprimidos por 18 anos. De sorte que os filhos de Amon, tendo passado o Jordão, devastaram tribos de Judá e Benjamim de Efraim. E Israel se viu numa extensa aflição. E clamando ao Senhor, disseram: Nós pecamos contra ti, porque deixamos ao Senhor nosso Deus e servimos a Baal. E o Senhor lhe disse: Porventura, não vos oprimiram os egípcios e os amorreus e os filhos de Afom aos filisteus, e também os sidônios, amalecitas, cananeus, e vós clamastes a mim, e eu vos livrei das suas mãos? E com tudo isso, vós me tendes deixados e tendes adorado dos deuses estranhos. Ah, aqui ele está falando da ingratidão. Porque ele não tá falando deles adorarem ele tá outros, ele aqui, pelo que eu entendi, ele fala, né, enfim, ali, né, só leitura não é para comentar. E com tudo isso, vós me tendes de comentar em outro lugar. E com tudo isso, vós tendes deixados e tendes adorado deuses estranhos. Por isso eu não vos livrarei jamais por adiante. Ide e invocais esse Deus que escolheste, tá vendo? Ele emburrou. Perdão! Ai, peraí. Vamos voltar. Ide e invocai esses deuses que escolhestes. Eles vos livrem do tempo de angústia. E os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos. Faze tu nós o que te parecer. Somente livra-nos agora. Dizendo essas coisas, lançaram fora de suas terras todos os ídolos dos deuses estranhos e serviram ao Senhor Deus, que compadeceu das suas misérias. E os filhos de Amon, tendo se juntado com grande algazar, se acamparam em Galaade. E os filhos de Israel, congregando-se contra eles, se acamparam em Masfa, e disseram os príncipes de Galaade uns para os outros: O primeiro de nós que começar a pelejar contra os filhos de Amon será o chefe do povo de Galaade. Havia por esse tempo um homem de Galaade chamado Jefté, muito alentado e guerreiro, que era filho de Galaade e de uma meretriz. Gente, é uma mistura de leitura aqui, porque assim, essa Bíblia ela é interessantíssima. Essa Bíblia ela é unificada, ela fala ela usa termos, ela vai, não. Até de Oxalá já falou, né? Esses termos, eu amo. Isso é muito diversificado. Isso tudo é um só mesmo. Cadê o Mui Guerreiro aqui? Que era filho de Galaade e de uma meretriz. Galaade, porém, era casado e teve filhos de sua mulher, os quais, depois cresceram, lançaram fora Jefté, dizendo: Tu não podes ser herdeiro na casa de nosso pai, visto teres nascido de outra mãe. Jefté, fugindo e retirando-se deles, habitou no país de Tob, e alguns homens miseráveis e que viviam de latrocínio se agregaram a ele e seguiam com seu capitão. A este mesmo tempo, pelejavam os filhos de Amon contra Israel. Como estes o apertassem fortemente, foram os anciãos de Galaade a buscar Jefté do país de Tob para o auxílio seu.
e lhe disseram: vem ser nosso príncipe para combateres contra os filhos de Amon. E ele lhes respondeu: não sois vós aqueles que me aborrecestes e que me lançastes fora da casa de meu pai? E agora viestes ter comigo constrangidos de necessidade? E os príncipes de Galaade disseram a Jefté: pois por esta causa viemos nós agora buscar-te, para que venhas conosco e pelejes contra os filhos de Amon e sejas chefes de todos que habitam Galaade. Jefté lhes disse também: se sinceramente viestes buscar-me para que peleje em defesa vossa contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregará as mãos, eu serei o vosso príncipe? E eles lhe responderam: o Senhor que nos ouve seja medianeiro e testemunha do que cumpriremos as nossas promessas. Nossa, foi bem assim, né? Você tá vindo me chamar pra depois de tudo que eu fiz, eu ainda ser o príncipe de vocês? Ah, eu vou. Foi, pois Jefté com os príncipes de Galaade, e todo o povo elegeu por seu príncipe. Jefté fez todas as suas protestações na presença do Senhor em Masfa, e enviou mensageiros aos reis dos filhos de Amon, que dissessem sua parte: que tens tu comigo que vieste contra mim para destruires a minha terra? E ele lhes respondeu: é porque Israel, vindo do Egito, me tomou a minha terra, desde os confins de Arnon até Jaboque e até o Jordão, e agora, pois, restituí-me em boa paz. Tornou Jefté a enviar os mesmos e lhe mandou que dissessem ao rei de Amon: eis aqui o que te manda dizer Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe nem a terra dos filhos de Amon, mas quando saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Enviou mensageiros ao rei Edom, dizendo-lhe: deixa-nos passar pela sua terra. E ele não quis consentir. Mandaram também ao rei de Moabe, o qual ele não lhe quis dar Mandaram também ao rei de Moabe, o qual não lhes quis dar passagem. Deteve-se, pois, em Cádiz, e o rodeou por um lado a terra de Edom e a terra de Moabe. Veio pelo lado oriental da terra de Moabe e acampou da outra banda de Arnon. Nem quis entrar nos termos de Moabe, porque Anon é a fronteira da terra de Moabe. Enviou, pois, Israel os mensageiros a Seom, o rei dos amorreus que habitavam em Ezebom, e disseram-lhe: deixa-nos passar pelas tuas terras até o rio. E desprezando ele também a petição de Israel, não o deixou passar pelos seus termos. Mas antes, tendo ajuntado uma infinita multidão, saiu a encontrar-se ele com Jaza e fortemente lhe resistia. Porém, o Senhor entregou nas mãos de Israel com todo o seu exército que o desbratou, e fez o Senhor de todas as terras dos amorreus que habitavam naquela região, e de todos os seus limites, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim, Senhor Deus de Israel destruiu aos amorreus, pelejando contra eles o seu povo de Israel. E agora pretendes tu possuir a sua terra? Porventura não te é devido por direito tudo que possui o teu Deus Camus? Logo também a nos pertencerá o que o Senhor nosso Deus alcançou com suas vitórias. Se não é tu que desejas de melhor condição do que Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, ou que possas mostrar que ele contendas com Israel e lhe fez guerra, enquanto esse habitou Ezebom nas suas aldeias em Aroer e em seus lugarejos ou todas as cidades vizinhas ao Jordão, pelo espaço de 300 anos. Por que razão em um tão largo tempo nos fizestes vós vigilância alguma por recobrares isto? Não sou eu logo que te faço injúria a ti, mas tu és o que me fazes a mim, declarando-me com uma guerra injusta. O Senhor, que é árbitro, decida hoje isto entre Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não quis estar pelo que Jefté lhe mandara dizer e por seus mensageiros. Entrou, pois, o Espírito do Senhor em Jefté, e dando volta por Galaade, e pelo país de Manassés, e por Masfa de Galaade, e passando dali até os filhos de Amon, fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares nas mãos os filhos de Afon, a primeira pessoa, seja ela qual for, quero que sair da porta da minha casa se encontrar comigo, quando eu tornar vitorioso dos filhos de Amon, eu a oferecerei ao Senhor em holocausto.
O povo matava mesmo, né? E passou Jefté a terra dos filhos de Amon a pelejar contra eles, aos quais o Senhor entregou nas suas mãos. E Jefté fez uma grande mortandade em 20 cidades, desde Aroer até chegar a Menite e a Abel, que está plantada de vinhas. E foram humilhados os filhos de Amon pelos filhos de Israel. Mas voltando Jefté para sua casa em Masfa, eis que saiu a recebê-lo dançando ao som de tambores, sua filha única, porque não tinha outros filhos. E quando a viu, rasgou seus vestidos e disse: Desgraçado de mim, filha minha, que me enganaste e te enganaste também a ti. Eu abri a minha boca falando ao Senhor e não poderei fazer outra coisa. Ela lhe respondeu: Meu pai, se deste a tua palavra ao Senhor, dispõe de mim o que prometeste, pois que te concedeu a vingança e a vitória dos teus inimigos. E disse a seu pai: Deixa-me andar nos montes 2 meses e que chore a minha virgindade com as minhas companheiras. Jefté lhe respondeu: Pois vai. E deixou-a ir por 2 meses. E tendo ido com as suas companheiras e amigas, chorava sua virgindade nos montes. E passado 2 meses, tornou ela para seu pai. E ele cumpriu o que tinha vontade, que não tinha conhecido que não tinha conhecido varão. E daqui veio o costume de Israel e tem-se conservado o uso de que uma vez a cada ano se ajuntam as filhas de Israel para chorarem a filha de Jefté de Galaade por 4 dias. Caralho, velho, o povo... Não consigo concordar. Eu tenho que deixar isso registrado no momento que eu tô lendo. Eu não vou comentar sobre, vou comentar em outros se for necessário, mas se não, pro meu entendimento, eu não concordo. Pode ser qualquer coisa, mas eu não concordo com essa matança. Não concordo. Então, mas tá, vamos tentar continuar. Eis, porém, que levantou uma sedição em Efraim, porque os desta tribo, passando para a banda do setentrião, distaram a Jefté. Por que razão não quiseste tu, chamado quando ia pelejar contra os filhos de Amon, para nós irmos contigo? Porque por isso queimaremos a tua casa. Jefté lhes respondeu: Eu e o meu povo estávamos metidos numa grande contenda contra os filhos de Amon. Pedi-vos que me desseis socorro e não quisestes fazer. O que vendo eu, pus a minha alma nas minhas mãos e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou. Que fiz eu nisto para que vós vos levanteis contra mim a fazer-me guerra? E dando convocado a todos de Galaade, pelejou contra Efraim. E os de Galaade derrotaram a Efraim, porque este tinha dito: Galaade é um fugitivo de Efraim que mora no meio de Efraim e de Manassés. Porém, os de Galaade se apoderaram dos vales do Jordão, por onde os de Efraim haviam de voltar. E quando algum dos fugitivos de Efraim chegava a eles e dizia: Peço-vos que me deixes passar, os de Galaade lhes diziam: Acaso és tu Efrateu? E respondendo: Não sou, eles replicavam: Pois dizes Shibolete, que significa uma espiga. E quando ao outro pronunciava Sibolete, não podendo exprimir a palavra espiga com a mesma letra, imediatamente os presos degolavam na mesma passagem de Jordão. E assim, naquele tempo, foram mortos 42.000 homens de Efraim. Assim, Jefté de Galaade julgou a Israel por 6 anos e morreu e foi sepultado na cidade de Galaade. Depois deste, foi juiz de Israel Abesá de Belém, que teve 30 filhos e outras tantas filhas, ao quais, pondo-as fora, casou e introduziu para sua casa igual número de mulheres. As casou com seus filhos. Pondo fora, as casou. Introduziu a casa igual ao número de mulheres e a casou com seus filhos. Os qual julgou a Israel 7 anos e morreu e foi sepultado em Belém. Abesã, esse aqui. Aí Alon sucedeu o Zabulonita, que julgou Israel 10 anos e morreu e foi sepultado em Zabulon. Abidom foi juiz de Israel, filho de Léo Faratom, que teve 40 filhos e dele 30 netos, que montavam em 70 potros de jumentas, e julgou Israel 8 anos. Morreu e foi sepultado em Faratom, terra de Efraim, no monte Ameleque. Unidade 3. História de Sansão. Nascimento de Sansão. Esse aqui começa no capítulo 13. Tornando os filhos de Israel a fazer o mal na presença do Senhor,
Ele os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia, pois, um homem de Saara e da linhagem de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril, a qual apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: Tu és estéril e sem filhos, mas tu conhecerás e parirás um filho. Vê, pois não bebas vinho, nem coisa que possa embebedar, nem coisa alguma imunda, porque conceberás e parirás um filho, por cuja cabeça não passará navalha, porque ele será nazireu de Deus desde a sua infância e desde o ventre de sua mãe, e ele mesmo começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ela, tendo ido buscar o seu marido, e disse: Veio a mim o homem de Deus, que tinha um rosto de anjo, em extremo terrível, e tendo-lhe perguntado quem era e de onde tinha vindo e como chamava, não mo quis dizer, mas só deu essa resposta: Olha que hás de conceber e parir um filho. Vê, não bebas vinho, nem outra coisa que possa embebedar, e nem comas igual alguma imunda, porque o menino será narizeu de Deus, e desde a sua infância, desde o ventre da mãe até o dia de sua morte. Fez Manoé oração ao Senhor e lhe disse: Peço, Senhor, que o homem de Deus a quem enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer acerca do menino que há de nascer. E ouviu o Senhor a oração de Manoé, e apareceu uma segunda vez o anjo de Deus à sua mulher, estando assentada no campo. Não estava então com ela seu marido Manoé, ao qual, tendo visto o anjo, se apressou e correu ao seu marido, e lhe noticiou, dizendo: Eis aí me apareceu o homem que eu antes tinha visto. Manoé se levantou e seguiu a tua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: Tu é o que falaste a esta mulher? E ele respondeu: Eu sou. Manoé lhe disse: Quando se tiver cumprido o que tu disseste, que queres tu que faça o menino? Ou de coisa que se deverá lhe abster? E o anjo do Senhor respondeu a Manoé: Abstenha-se de tudo que eu declarei à tua mulher, e não coma nada do que nasce da vinha, não beba vinho, nem outra coisa que possa embebedar, e não coma coisa alguma imunda. Cumpra e guarde o que lhe ordenei. E Manoé disse ao anjo do Senhor: Rogo-te que consintas minhas súplicas e que te preparemos um cabrito. O anjo lhe respondeu: Por mais que me instes, eu não comerei o teu pão, mas queres fazer um holocausto? Oferece ao Senhor. E Manoé não sabia que era um anjo do Senhor. E lhe disse: Como te chamas tu, para que verificada seja a tua palavra, que te honremos? O anjo lhe respondeu: Por que queres tu saber o meu nome, que é admirável? Pois tomou pois Manoé em um cabrito, pôs as suas libações e pôs sobre uma pedra, oferecendo ao Senhor, que obrava maravilhas. Ele e a sua mulher estavam vendo, e quando subiu a chama no altar do céu, e subiu também ao anjo do Senhor junto com a chama, o que, tendo visto Manoé e sua mulher, caíram com o rosto em terra. E depois não se lhe mostrou mais o anjo do Senhor, e logo conheceu Manoé que aquele era um anjo do Senhor, e disse para sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos o Senhor. A mulher lhe respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não teria ele recebido de nossas mãos o holocausto e as libações, nem nos teria predito o que está para acontecer. Ela, pois, pariu um filho e o chamou por nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor começou a ser com ele no campo de Dan, entre Saraá e Estaol. E quando tinham chegado às vinhas da cidade, apareceu um leão novo, feroz, que rugia e se pôs diante de Sansão. Mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, que despedaçou o leão, e fazendo-o em quartos, como se for um cabrito, sem ter coisa alguma na mão. E não quis delatar isto a seu pai nem a sua mãe. Depois, desceu e falou com a mulher que tinha agradado aos seus olhos. E voltando alguns dias depois, para casar com ela, se apartou do caminho para ver o cadáver do leão. Eis que estava na boca do leão um enxame de abelhas e um favo de mel, e tomando-o nas mãos, ia comendo nele pelo caminho. E chegando onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes uma parte, que eles também comeram. Mas não lhe quis descobrir que aquele o mel tinha tirado do corpo do leão. Veio, pois, seu pai à casa dessa mulher, e fez um banquete por conta de seu filho Sansão, porque assim o costumavam fazer os mancebos. Como, pois, os habitantes daquele lugar o vissem, lhe deram 30 companheiros para o estarem com ele, aos quais disse Sansão: Propor-vos-ei um problema. E se vós souberdes decifrá-los, dentro destes 7 dias de boda,
dar-vos-ei 30 lençóis e outras tantas túnicas. Mas se não souberdes decifrar, dar-me-eis a mim 30 lençóis e outras tantas túnicas. Eles lhe responderam: propõe um problema para que ouçamos. E Sansão lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Eles, por 3 dias, não puderam soltar o enigma proposto. E como se chegasse o dia 7º, disseram à mulher de Sansão: acaricia teu marido e faze que ele te descubra o que significa o enigma. E se não o quiseres fazer, queimar-te-emos a ti e à casa de seu pai. Por acaso nos convidastes vós para a vossa boda só para nos despojardes? A mulher se punha a chorar diante de Sansão e se queixava dizendo: tu não me amas, antes me aborreces. Por isso não me queres declarar o enigma que propuseste aos mancebos do meu povo. Mas ele lhe respondeu: eu não quis descobrir ao meu pai nem à minha mãe. E como poderei declarar? Ela, pois chorava diante dele 7 dias de boda, e ao fim do 7º, como lhe fosse molestar-lhe, declarou. Lhe declarou. O que ela logo descobriu aos seus compatriotas. E ele, no 7º dia antes do pôr do sol, lhe disseram: que coisa há mais doce que o mel, e que coisa há mais forte que o leão? E ele lhes respondeu: se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis percebido o meu enigma. Veio, portanto, o Espírito do Senhor sobre Sansão, e tendo ido a Ascalon, matou lá 30 homens, ao qual tirou os vestidos e os deu àqueles que tinham explicado o enigma, e sobremaneira irado voltou para a casa de seu pai. Sua mulher, porém, se casou com um dos amigos e dos que tinham acompanhado na boda. Pouco tempo depois, estando já próximos os dias da ceifa do trigo, querendo Sansão ver sua mulher, foi e lhe levou um cabrito. Como quisesse entrar como costumava na sua câmara, o pai dela o impediu, dizendo: eu cuidei que a aborreci, por isso dei a um teu amigo. Mas ela tem uma irmã que é mais moça e mais formosa do que ela. Toma-a por mulher em seu lugar. Sansão lhe respondeu: de hoje em diante não poderão os filisteus queixar-se de mim. Eu vos farei todo o mal que puder. E partiu. Tomou 300 raposas, ajuntou-as umas às outras pelas caudas, e no meio atou uns fachos, e tendo-lhes chegado fogo, largou-as para irem cada uma para seu cabo, e elas partiram logo a correr pelo meio das searas dos filisteus. E incendiadas estas, tanto os trigos enfeixados como os que ainda estavam por cegar, queimaram de tal modo que o mesmo fogo consumiu também as vinhas e olivais. E disseram aos filisteus: quem fez isto? Respondeu-se-lhe: foi Sansão, genro daquele de Tâmata, porque tirou sua mulher e deu ele a outro. E foram os filisteus, e queimaram tanto a outra mulher como a seu pai. Então disse Sansão: não obstante terdes feito isso, eu ainda assim não o deixarei de me vingar de vós, e então sossegarei. E fez neles um grande destroço, de sorte que, atônitos, punham as pernas sobre as coxas, e descendo ali morou na cova do rochedo de Etã. Tendo, pois, vindo os filisteus ao país de Judá, se acamparam no lugar que depois chamou Lequi, quer dizer queixada, onde o seu exército foi desbaratado. E os da tribo de Judá lhes disseram: por que viestes contra nós? E eles lhe responderam: viemos prender Sansão e pagar-lhe o mal que nos fez. Então vieram 3.000 homens da tribo de Judá à cova do rochedo de Etã e disseram a Sansão: tu não sabes que estamos sujeitos aos filisteus? Pois, por que quisestes fazer-lhes isto? E ele lhe respondeu: eu fiz como eles me fizeram a mim. Nós viemos, replicaram eles, para te prender e para te entregar nas mãos dos filisteus. Pois jurai-me, lhes disse Sansão, e prometei-me que não haveis de me matar, que me não haveis de matar. E eles lhes responderam: não te mataremos, mas entregar-te-emos preso. Ligaram-no, pois, com 2 cordas novas, e tiraram-no do rochedo de Etã. E chegando ao lugar da queixada, saindo-lhe ao encontro dos filisteus com apopadas, caiu sobre ele o Espírito do Senhor, e como o linho costuma consumir ao cheiro do fogo, assim quebrou ele e desfez as cordas com que estava ligado. E pegado na queixada de um jumento que se achou à mão, e que jazia ali, matou com ela 1.000 homens e disse:
Eu, com a queixada de um jumento, com a queixada de um potro de jumento, os derrotei e matei 1000 homens. E logo que acabou de cantar essas palavras, lançou a queixada à mão e chamou aquele lugar Ramaltlequi, que quer dizer elevação da queixada. E sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: Tu foste o que salvaste o teu servo e o que lhe deste grande esta vitória. Eis aqui agora morro eu de sede, e cairei nas mãos dos incircuncidados. Abriu, pois, Senhor, um dos chifres dos dentes molares da queixada do jumento, e saíram dele águas, e bebendo dela Sansão, recobrou o alento e recuperou as forças. Por isso foi aquele lugar chamado até o dia de hoje da fonte que invoca da queixada, do que invoca da queixada. E jogou Israel 20 anos nos dias dos filisteus. Depois foi Sansão para Gaza, e como ali visse a uma mulher pública, entrou a ela. Entrou a ela. O que, tendo ouvido os filisteus, e espalhado que foi entre eles o rumor de que Sansão era entrado na cidade, cercaram-no pondo guardas às portas da cidade, e ali o esperaram muito calados toda a noite, pela manhã, ao sair para... Peraí, tem hora que esse negócio me confunde, esse livro aqui tem uns erros. E ali o esperaram muito calados toda a noite, para pela manhã, ao saírem, matarem-no. Sansão, porém, dormiu à meia-noite. Levantando-se depois, pegou em ambas as metades da porta com seus postes e fechaduras, e pondo as costas, levou-o ao alto do monte que olha para Hebrom. Depois, amou a uma mulher que assistia no vale de Soré, que se chamava Dalila, e com esta vieram ter os príncipes dos filisteus e lhes disseram: Enganam-o, e sabe dele de onde vem tamanha força, e de que modo poderemos vencer e maltratá-lo depois deste atado. Se assim o fizeres, cada um de nós te daremos 1100 moedas de prata. Depois, disse Dalila a Sansão: Dize-me, te peço, em que esteja esta tua mão tão grande força, e que coisa haverá que possa ligar-te, de modo que não possas quebrá-la? Sansão respondeu-lhe: Se me atarem com 7 cordas de nervos, ainda não secos e ainda úmidos, ficarei eu tão fraco como os mais homens. O trouxeram-lhe, pois, os príncipes dos filisteus 7 cordas, como ele tinha dito, com as quais o atou, e estando eles de emboscada, escondidos na sua casa, esperando na sua câmara o sucesso da traição, gritou ela: Sansão, eis aí os filisteus sobre ti. Ele quebrou as prisões como se quebra um fio torcido de má estopa, e ao chegar-lhe o cheiro do fogo, e não pôde se conhecer o que consistia a sua força. Dalila lhe disse: Eis aí, zombaste tu de mim, e não me disseste a verdade. Se quer agora, descobre-me com o que deve ser atado. Ele lhe respondeu: Se me atarem com umas cordas novas que ainda me tenham servido, ficarei sem força semelhante a outros homens. Dalila atou a segunda vez com elas e gritou: Sansão, eis aí os filisteus sobre ti, pois estavam escondidos na câmara homens de emboscada. Ele quebrou as prisões como os fios de uma teia. E Dalila tornou a dizer: Até quando me has tu de enganar e dizer-me falsidades? Descobre-me o que é preciso que te atem. Sansão lhe respondeu: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da ateia, e atares isso a um prego e cravares este na terra, ficarei eu fraco. O que tendo feito Dalila, disse-lhe: Sansão, eis aí os filisteus sobre ti. Ele, espertando do sono, arrancou o prego com os cabelos e os liços. E Dalila disse: Como dizes tu que me amas, quando teu afeto não propende para mim, tens mentido por 3 vezes, e nunca me quiseste dizer em que está a tua grande força. E como o importunasse por muitos dias, se não tirasse o pé dele, sem lhe dar tempo para descansar, desmaiou, enfim, o ânimo de Sansão, e caiu em um mortal desfalecimento. Então, descobrindo-lhe a verdade da coisa, disse-lhe: Sobre a minha cabeça nunca se pôs ferro, porque sou nazireu, isso é, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se me for raspada a cabeça, ir-se-á de mim contra a minha fortaleza, e eu desfalecerei, e serei como os mais homens. E vendo ela que Sansão lhe tinha patenteado o seu coração, enviou aos príncipes dos filisteus e lhes fez dizer: Vinde ainda essa vez, porque ele me descobriu agora o seu coração. Vieram eles trazendo o dinheiro que lhe tinham prometido. E ela fez que Sansão dormisse sobre os seus joelhos e reclinasse a cabeça no seu seio. E chamou a um barbeiro e lhe fez cortar 7 tranças do seu cabeço e começou a enxotá-lo e lançá-lo de si,
pois que no mesmo ponto se foi dela a força. E disse-lhe: Sansão, eis aí os filisteus sobre ti. Espertando ele do sono, disse em coração: Sairei como antes fiz, e me desembaçarei deles, porque não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Mas os filisteus, tendo-o tomado às mãos, lhe tiraram logo os olhos e lhe levaram a Gaza, atado com candeias, e se encerrando no cárcere, o fizeram andar com uma mão. E já os seus cabelos tinham começado a renascer, quando os príncipes dos filisteus se juntaram para imolarem solenes hóstias ao seu deus Dagon, para se banquetearem, dizendo: O nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. O que vendo também o povo louvou a seu Deus e dizia o mesmo: O nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso adversário, que arruinou a nossa terra e matou a muitos. E alegrando-se nos banquetes, depois de terem já comido, mandaram que se chamasse Sansão para lhe servir de brindo. E tendo tirado do cárcere, os divertia e o fizeram estar em pé entre duas colunas. E ele disse para o moço que o guiava: Deixa-me chegar a tocar as suas colunas e que se susta em toda a casa, e arrimar-me a elas e descansar um pouco. Estava a casa, pois, cheia de homens e mulheres, e estavam ali todos os príncipes dos filisteus, algumas 3.000 pessoas, de um e de outro sexo, e do teto do pavimento estavam vendo brincar a Sansão. Ele, porém, invocando o Senhor, disse: Senhor Deus, lembra-te de mim, e torna-me a dar agora a minha primeira força, Deus meu, para me vingar dos meus inimigos, e fazer pagar de uma só vez a perda dos meus 2 olhos. E abraçando-se com as 2 colunas em que a casa se sustinha, e pegando com uma mão direita na outra com a esquerda, disse: Morra Sansão com os filisteus. E sacudindo com grande força as colunas, caiu a casa sobre todos os príncipes e sobre todo o povo que ali estava. E foram muito mais os que matou morrendo do que os que matara antes quando vivo. E vindo seus irmãos e toda a parentela, levaram seu corpo e o enterraram entre Saraá e Estaol, no sepulcro de seu pai Manoé, depois de ter sido juiz de Israel 20 anos. Unidade 4 de Juízes, apêndice, né? Entra no 17. Naquele tempo, houve um homem do Monte Efraim, por nome Micas, que disse para sua mãe: As 1.100 moedas de prata que tinha posto à parte, sobre as quais tinha jurado diante de mim, eis aqui as tenho eu, e estão em meu poder. Ela lhe respondeu: Bendito seja o Senhor meu filho. Entregou-as, pois, a sua mãe, a qual lhe tinha dito: Eu consagrei e fiz promessa desse dinheiro ao Senhor para que o meu filho receba da minha mão e faça dela uma imagem de escultura de fundição. E por isso te dou agora. Entregou-a, pois, a sua mãe, que tomou 200 moedas de prata e as deu a um ouvires para daquela matéria fazer uma imagem de escultura e de fundição que ficou em casa de Micas, o qual edificou também nela uma capela para Deus e fez um efode e uns terafins, isso é, uma vestidura sacerdotal e ídolos, e encheu a mão de um de seus filhos e criou um sacerdote. Naquele tempo, não havia rei em Israel, mas cada um fazia o que lhe parecia melhor. Houve também outro mancebo de Belém de Judá, desta mesma família. Era levita e habitava ali. Tendo saído da cidade de Belém, quis mudar de domicílio onde achasse maior comodidade. E como tivesse chegado ao monte de Efraim, seguindo o seu caminho e desviando-se um pouco para a casa de Micas, perguntou-lhe de onde vinha. Ele lhe respondeu: Eu sou um levita de Belém de Judá, e vou estabelecer-me onde puder, e onde vir que me faz conta. Micas lhe disse: Fica comigo, servir-me-ás de pai de sacerdote, dar-te-ei cada ano 10 moedas de prata e 2 vestidos, e o que for necessário para o sustento. Acomodou-se isso, e ficou em sua casa. Micas o tratou-a como sendo um dos seus filhos, e Micas encheu a mão, e teve consigo este moço de qualidade, o sacerdote, dizendo: Agora sei que Deus me fará bem, pois eu tenho comigo um sacerdote da linhagem de Levi. Os danitas à procura de território. E naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo de Dan buscava terras onde se estabelecer, porque até então tinha entrado a possuir da sua sorte entre as outras tribos. Os filhos de Dan, pois, enviaram de Sará e de Estaol 5 homens fortíssimos de sua linhagem e família para explorar e conhecer cuidadosamente o país que lhe disseram. Ele disse para o moço que o guiava: Deixa-me chegar a tocar. Não, peraí. Me perdi. É aqui, ó.
Perdão. Ide, ide e examinai bem a terra. Postos a caminho, chegaram ao monte Efraim e entraram em casa de Micas, e nela descansaram. Conhecendo pela fala o moço levita, e servindo-lhe de sua pousada, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que é o que aqui fazes? Por que causa quiseste vir a este lugar? E ele lhes respondeu: Micas me fez tais coisas e me assalariou para o seu sacerdote. Pediram-lhe, pois, consultasse ao Senhor para poderem saber a sua jornada, se a sua jornada seria feliz e se a sua empresa se efetuaria. Ele lhes respondeu: Ide em paz, o Senhor favorece a vossa jornada e o caminho que levais. Saindo dali, pois estes 5 homens vieram a Lais, e se acharam o povo dessa cidade, como era de costume entre os sidônios, sem nenhum temor, em paz e segurança, não havendo absolutamente quem os inquietasse, e muito rico e distante da Sidônia, separado de todos os outros homens. Voltando para seus irmãos em Sara e Estaol, e perguntando-lhes estes o que tinham feito, responderam-lhes: Levantai-vos, vamos a eles, porque nós vimos um país muito rico e fértil. Não sejais descuidados e não vos detenhais. Vamos e metamo-nos em posse dele. Não haverá trabalho algum. Entraremos num povo que vive em segurança num terreno muito dilatado, e o Senhor nos dará lugar onde não falta nada do que se dá na terra. Partiram, pois, da linhagem de Dan, isso é, de Sarai está aos 600 homens armados em guerra. Lá vem pancadaria de novo. E esse sítio, desde então, se chamou Campo de Dan, por detrás de Caritiarim. Dali passaram do monte Efraim, e tendo chegado à casa de Mica os 5 homens que primeiro tinham sido enviados a reconhecer o pai de Lais, disseram aos outros irmãos: Vós sabeis que nessa casa há um efode e uns terafins e uma imagem de escultura de fundição. Vede que vos parece isto. Tendo-se, pois, apartado um pouco do caminho, entraram no quarto do moço levita, que estava em casa de Micas, e o saudaram com amizade. Entretanto, os 600 homens, assim armados como estavam, ficaram à porta. Mas os que tinham entrado na casa do moço procuraram levar a imagem de escultura e o efode, os terafins e a imagem fundida. E o sacerdote estava ante a porta, e os 600 homens valorosos estavam não longe esperando. Os que tinham, pois, entrado, levaram a imagem de escultura, o efode, os ídolos e a imagem fundida, aos quais disse o sacerdote: Que fazeis? E eles lhes responderam: Cala-te, pois, e põe o dedo sobre a tua boca, e vem conosco para que nos sirvas de pai e de sacerdote. Qual é a melhor para ti, ser sacerdote num particular ou sê-lo numa tribo e em uma família de Israel? O levita, tendo ouvido isso, acomodou-se ao que eles lhe diziam e tomou o efode, os ídolos e a imagem e se foi com eles. Indo eles no caminho, tendo feito ir adiante de si os meninos e as cavalgaduras e tudo que era precioso, e estando já longe da casa de Micas, dando vozes os que seguiam, começaram a gritar atrás deles. E voltando o rosto, disseram a Micas: Que queres? Por que gritas? E ele lhes respondeu: Vós me levastes os meus deuses, que eu tinha feito para mim, e o sacerdote tudo que tem, e perguntai-me: O que é que tens? E os filhos de Dan lhes disseram: Guarda-te-nos de falar mais guarda-te de nos falar mais isto, não suceda que se lancem sobre ti uns homens cheios de indignação, e tu mesmo pereças com a sua casa. E desse modo continuaram seu caminho começado. E Micas, vendo que aqueles homens eram mais fortes do que ele, voltou para sua casa. Mas os 600 homens que levaram o sacerdote e o que acima dissemos, e tendo chegado a Lais, acharam um povo descansado e seguro, e o passaram ao fio da espada, e puseram fogo à cidade, sem que alguém os socorresse, por habitarem longe da Sidônia e por não terem sociedade nem comércio com pessoa alguma. Estava situada a cidade no país de Rob, e reedificando-se de novo, a povoaram, chamando-a na cidade de Dan, do nome de seu pai, que o filho de Israel, quando ela antes chamava Lais, e erigiram para si uma estátua de escultura, e estabeleceram Jonathan, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus filhos, sacerdotes na tribo de Dan, até o dia de seu cativeiro. E o ídolo de Micas ficou entre eles por todo o tempo que a casa de Deus esteve em Silo. Naqueles dias não havia rei em Israel. O crime de Gaba. Houve um certo homem
levita, que habitava ao lado do monte Efraim, o qual se tinha casado com uma mulher de Belém de Judá. Esta o deixou e o tornou para Belém, para a casa de seu pai, e ficou morando com ele 4 meses. E seu marido foi a buscar, querendo reconciliar-se com ela, acariciá-la e tornara a levar consigo, trazendo para isto um criado entre 2 jumentos. A mulher acolheu e introduziu em casa de seu pai. Seu sogro, quando soube isso e o viu, saiu a recebê-lo alegre e o abraçou. E o genro se deteve 3 dias em casa do sogro, comendo e bebendo com ele familiarmente. Ao 4º dia, porém, levantando-se o levita antes do amanhecer, quis partir. O sogro deteve e lhe disse: come primeiro uns bocados de pão e conforta o estômago, depois partes. E assentaram-se ambos juntos e comeram e beberam. Depois disse o pai da moça ao seu genro: peço-te que te deixes ficar aqui ainda hoje e nos divirtamos de companhia. Mas ele, levantando-se, pôs em ação de querer partir. E todavia com o sogro as suas instâncias o deteve e ele fez ficar consigo. Ao outro pai pela manhã, preparava-se o levita para partir. Ao outro dia, pela manhã, preparava-se o levita para partir. E o sogro lhe tornou a dizer: peço-te que comas primeiro um bocado, e cobrando as forças, até que seja mais dia, depois partirás. Comeram, pois, juntamente. E o mancebo se levantou a partir com sua mulher e o criado. Mas o sogro lhe disse outra vez: olha que o dia está muito perto do acaso e que lhe chega a noite. Fica comigo ainda hoje, leva alegria o dia amanhã partirás para ires para tua casa. Não quis o genro estar por estes rogos, mas partiu logo e chegou à vista de Jebus, que por outro nome se chamava Jerusalém, levando consigo 2 jumentos carregados e a sua mulher. E já estavam perto de Jebus e o dia se mudava em noite. E disse o criado seu amo: tomemos, eu te peço, caminho da cidade dos Jebuseus e fiquemos nela. O amo lhe respondeu: eu não entrarei numa cidade de gente estrangeira que não é dos filhos de Israel, mas passarei até Gaba, e depois de lá chegarmos, descansaremos nela, ao menos na cidade de Rama. Deixa, pois, a Jebus, continuando seu caminho, se pôs ao sol ao pé de Gaba, que é a tribo de Benjamim, e entraram nela para lhe repousarem. E entrados, foram e se assentaram na praça da cidade, e não houve sequer um que os quisesse hospedar. E eis que apareceu um homem velho que voltava do campo e do seu trabalho ao anoitecer, ao qual também era do monte Efraim e habitava como forasteiro em Gaba, porque os homens dessa região eram filhos de Gemini. E levantando os olhos, viu o velho levita assentando na praça da cidade com uma pequena bagagem e lhe disse: de praça da cidade, com a sua pequena bagagem. De onde vens tu? E para onde vais? Qual lhe respondeu: nós partimos de Belém de Judá e vamos para a nossa casa, que é ao lado do monte Efraim, onde tínhamos ido a Belém. E agora vamos à casa de Deus. Mas ninguém nos quer hospedar na sua morada. Tendo nós palha e feno para o sustento dos jumentos, e pão e vinho para mim, para esta sua serva e para o criado que está comigo, de nenhuma coisa necessitamos, mais do que pousada. O velho lhe respondeu: a paz seja contigo, eu te darei tudo que for necessário, rogo-te somente que não fiques na praça. E assim introduziu em sua causa e deu de comer aos jumentos. E depois que lavaram seus pés, os fez sentar à mesa. Ceando eles e refazendo os seus corpos da fadiga, do caminho, da comida e da bebida, chegaram os homens daquela cidade, filhos de Belial, isso é, sem julgo, e acercando a casa do velho, começaram a bater à porta, gritando ao dono da casa e dizendo: deita cá para fora esse homem que entrou para a tua casa, para abusarmos dele. E o velho saiu para fora a ter com eles e disse: não queirais, irmãos, não queirais cometer semelhante maldade, porque eu hospedei esse homem em minha casa, e deixai-vos dessa loucura. Eu tenho uma filha donzela, e este homem tem sua mulher. Eu vou-las tirarei cá para fora, para vos servirdes delas. E satisfazendo o vosso apetite, somente vos peço, que não obreis com o homem tal maldade contra a natureza. Não queiram os homens estar pelo que eles lhe dizia. O que vendo o levita, lhes trouxe sua mulher e a entregou aos seus ultrajes. E depois de terem abusado dela toda a noite, a largaram ao amanhecer. Mas a mulher, tanto que amanheceu, veio à porta da casa onde estava o seu senhor e caiu ali.
Quando já era dia, levantou-se o marido, abriu a porta para continuar o seu caminho, e eis que sua mulher estava estirada no limiar da porta com as mãos estendidas. Cuidando ele, que estava dormindo, disse: Levanta-te e vamo-nos. Não respondendo ela nada, conhecendo que estava morta, pegou nela e pô-la sobre o jumento e voltou para sua casa. Eu tô passada. Que o cara deu a mulher para os outros abusar e ainda matou ela. O resto, né, desprotejou. Tanto que aí chegou, tomou o cutelo e, dividindo o cadáver de sua mulher, com seus ossos em 12 partes, pedaço a pedaço, enviou a todos os limites de Israel. E quando tal viram, exclamaram: Nunca tal coisa se viu em Israel, desde o dia que os nossos pais saíram do Egito até hoje. Dizei o que sentis e resolvei de comum acordo o que se deve fazer nesse caso. Saíram os filhos de Israel e se ajuntaram num corpo, como se foram um só homem, desde Dan até Bersabé, e a terra de Galaade, para o consultarem o Senhor em Masfa. E todos os chefes dos povos e todas as tribos de Israel acudiram à assembleia do povo de Deus em número de 400.000 infantes, os homens de guerra. E não se ocultou aos filhos de Benjamim que os filhos de Israel tinham concorrido a Masfa. E perguntando ao marido da mulher que fora morta de que modo se cometera tão atroz maldade, respondeu: Eu cheguei a Gaba de Benjamim com minha mulher e ali me hospedei. Eis que vieram os homens daquela cidade e cercaram de noite a casa onde eu estava, querendo me matar, ultrajando a minha mulher com um incrível furor de lascívia. Por último ela morreu. E eu, pegando no seu cadáver, o dividi em pedaços e os enviei repartidos a todas as terras que possuís, porque nunca se cometeu tão grande maldade, nem crime tão abominável em Israel. Vós achais presentes todos os filhos de Israel. Resolvei o que deves fazer. E todo o povo, estando em pé, respondeu como se falara um só homem: Não voltaremos às nossas tendas, e ninguém entrará em sua casa, enquanto de comum acordo não executarmos isto contra Gaba. Escolham dentre todas as tribos de Israel 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para levarem víveres ao exército, e possamos pelejar contra Gaba de Benjamim, e dar-lhe pelo crime a recompensa que merece. Chega, me dá enjoo ler isso aqui, tem hora. Esse Primeiro Testamento, ele é trevoso. Assim, se coligou contra essa cidade todo Israel, como se for um só homem, como um mesmo espírito e uma resolução. E mandaram mensageiros a toda a tribo de Benjamim para que lhe dissessem: Por que se cometeu entre vós tão detestável maldade? Entregai-vos os homens de Gaba, que estão culpados dessa atrocidade, para que morram e para que se tire esse mal de Israel. Não quiseram os benjamitas, dar ouvidos à embaixada de seus irmãos filhos de Israel, mas ajuntaram-se todas as cidades que eram de sua repartição em Gaba para lhes darem auxílio e para pelejarem contra todo o povo de Israel. E acharam-se da tribo de Benjamim 25.000 homens de guerra, fora os habitantes de Gaba, que eram 700 homens valentíssimos, que pelejavam igualmente contra com a esquerda e com a direita, e eram tão destros em atirar pedras com funda que poderiam acertar num cabelo sem que o golpe da pedra desse noutra parte. Da banda dos filhos de Israel também foram os benjamins, que contaram 400.000 homens de armas prestes para o combate, os quais, levando-se, vieram à casa de Deus, isso é, a Silo, e consultaram ao Senhor e disseram: Que há de ser em nosso exército general para a peleja contra os filhos de Benjamim? O Senhor lhes respondeu: Judá seja o vosso general. E logo os filhos de Israel, marchando ao amanhecer, se acamparam junto a Gaba. E avançando dali para pelejarem contra Benjamim, começaram a sitiar a cidade. Mas os filhos de Benjamim, tendo saído de Gaba, mataram dos filhos de Israel naquele dia 22.000 homens. Segunda vez, os filhos de Israel, confiados nas suas forças e no número, se puseram em batalha no mesmo lugar onde primeiro tinham combatido. Mas antes de se moverem, foram chorar até a noite diante do Senhor e consultaram. Orar, não é chorar, é orar.
Nossa, a tradução dessa Bíblia é podre também, não tem hora. Diante do Senhor e consultaram, dizendo: devemos continuar em peleja contra os filhos de Benjamim, nossos irmãos, ou não? O Senhor lhes respondeu: ide contra eles e dai a batalha. E ao outro dia, tendo marchado os filhos de Israel para pelejarem contra os filhos de Benjamim, saíram os filhos de Benjamim com o ímpeto das portas de Gaba, e vindo ao seu encontro, fizeram neles tão grande mortandade que derrubaram 18.000 guerreiros. Pelo que todos os filhos de Israel vieram à casa de Deus e, assentados, choravam diante do Senhor, e jejuaram naquele dia até a tarde, e lhe ofereceram holocaustos e hóstias pacíficas, e o consultaram sobre o seu estado. Naquele tempo, a arca do concerto de Deus estava naquele lugar, e Finéias, filho de Eleazar e de Arão, presidia na casa. Consultaram, pois, o Senhor e disseram: devemos ainda sair a pelejar contra os filhos de Benjamim, nossos irmãos, ou desistir? E o Senhor respondeu: marchai, porque amanhã entregarei nas vossas mãos. E os filhos de Israel puseram emboscada às rodas da cidade de Gaba. E a terceira vez assim, como da primeira e da segunda, marcharam em batalha contra Benjamim. Mas os filhos de Benjamim saíram também ousadamente da cidade e perseguiram por mais extensão seus inimigos na fugida de dia, sorte que feriram alguns deles com o primeiro e segundo dia e mataram alguns 30 homens que fugiam por 2 veredas, uma das quais ia a Betel e outra a Gaba, porque cuidaram que os levavam da vencida como costumavam, mas eles, fingindo com arte a fugida, formaram um desígnio entre o lugar da cidade e, como em retirada, levá-los às sobreditas veredas. Portanto, saindo todos os filhos de Israel das suas estâncias, ordenaram a batalha no sítio chamado Baal-Tamar. Os que estavam de emboscada ao redor da cidade começaram também a deixar-se ver pouco e a marchar pela ocidental da cidade. E demais outros 10.000 homens escolhidos do exército de Israel desafiavam os moradores da cidade para o combate, e obstinou-se a batalha contra os filhos de Benjamim. E eles não entenderam que de toda parte lhe estava iminentemente a morte. E assim o Senhor destruiu à vista os filhos de Israel, e os quais naquele dia mataram deles 25.000 homens, todos guerreiros e homens de armas. Mas os filhos de Benjamim, vendo que eles eram inferiores, começaram a fugir. E vendo que os filhos de Israel deram-lhes lugar para fugirem, a fim de que vissem cair nas emboscadas que tinham posto junto à cidade. E estes, saindo de repente de seus esconderijos e voltando Benjamim às costas aos que o acutilavam, entraram na cidade e passaram ao fio da espada. Ora, os filhos de Israel tinham dado por sinal aos que tinham posto de emboscada que logo tomassem a cidade e acendessem fogo, para que, levando-se ao alto o fumo, dessem aviso de estar tomada a cidade. O que, vendo os filhos de Israel estando ainda no combate, porque os de Benjamim, cuidando os que os de Israel fugiam, foram no perseguindo com mais instância. Depois de lhe terem morto ao seu exército 30 homens, e como vissem da cidade subia como uma coluna de e como vissem que da cidade subia uma coluna de fumo. Os benjamitas, olhando também para trás, conheceram que a cidade estava tomada e as chamas subiam ao alto. Os israelitas, que antes davam mostras de fugir, voltando os rostos, resistiam com mais valentia. O que isto pelos filhos de Benjamim puseram-se em fugida e começaram a ganhar caminho no deserto, perseguindo-os até ali os inimigos. Mas também os que tinham queimado a cidade os cortaram, e pelos inimigos morriam sem cessar. Ficaram estendidos os que, porém, ficaram mortos naquele lugar. Foram 18.000 homens, todos guerreiros valentíssimos. Guerreiros valentíssimos. O que tanto que vieram os benjamitas que tinham ficado fugiram para o deserto, e os que se encaminharam para o rochedo chamado Remon. Mas como estavam dotados e iam dispersos ainda naquela fugida, foram mortos 5.000 homens. E passando adiante, no seu alcance, os que perseguiram e mataram ainda mais 2.000. E sucedeu que todos os que ficaram mortos da tribo de Benjamim em diversos lugares foram 25.000 homens guerreiros, destríssimos para pelejarem. Pelo que toda a gente de Benjamim ficaram 600 homens que puderam escapar e achar guarida no deserto, e se detiveram 4 meses no rochedo de Remon. Juraram também os filhos de Israel em Masfa e disseram: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos filhos de Benjamim. E vieram todos à casa de Deus em Silo, e assentados na sua presença até a tarde, levantaram a voz e começaram a chorar com grande pranto, dizendo: Senhor Deus de Israel, por que aconteceu ao teu povo essa desgraça?
o ser hoje cortada de nós uma das tribos, e ao outro dia, tendo se levantado de madrugada, erigiram um altar, e ofereceram nele holocaustos e hóstias pacíficas, e disseram: quem dentre todas as tribos de Israel não marchou com o exército do Senhor? Porque estando em Masfa, se tinham obrigado um grande juramento a matar os que não se achassem. E os filhos de Israel, tocados de pesar pelo que tinha acontecido a seu irmão Benjamim, começaram a dizer: foi cortada de Israel uma tribo, de onde hão de tomar as mulheres? Porque nós juramos toda a uma que não lhes daríamos as nossas filhas. Por isso disseram: quem é de todas as tribos de Israel que não veio ao Senhor a Masfa? E eis que se achou que os habitantes de Jabes de Galad não tinham estado naquele exército. E ainda no tempo em que estiveram em Silo não se achou ali nenhum deles. Mandaram, pois, 10.000 homens fortíssimos e ordenaram-lhes: ide e passai ao fio da espada os habitantes de Jabes Galaad, tanto as mulheres quanto os meninos. Nossa Senhora! E eis aqui o que deveis observar: matai todos os varões e todas as mulheres casadas, mas deixai com vida as donzelas. E acharam-se Jabes Galaad 400 donzelas que não tinham conhecido o varão e que as trouxeram ao campo do Silo na terra de Canaã. E mandaram mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam no rochedo de Remon e lhes ordenaram que recebessem em paz. E vieram para eles os filhos de Benjamim e se lhe deram por mulheres as donzelas de Jabes Galaad. E não acharam outras que lhes dessem na mesma maneira. E todo Israel teve grande pena e arrependimento pela destruição de uma das tribos de Israel. E os mais velhos disseram: que faremos dos outros que não receberam mulheres? Todas as mulheres da tribo de Benjamim pereceram, e nós devemos prover com grande cuidado e com forte desvelo que não pereça uma das tribos de Israel. Porquanto nós não podemos dar-lhes nossas filhas estando ligados com os juramentos, nem com as imprecações que fizemos, dizendo: Maldito o que de sua filha por mulher aos filhos de Benjamim. Tomaram, pois, a resolução e disseram: eis aí se avizinha a solenidade anual do Senhor em Silo, que está situado ao setentrião da cidade de Betel, e ao oriente do caminho que vai de Betel a Siquém, e ao meio-dia na cidade de Lebona. E ordenaram aos filhos de Benjamim e disseram: ide, escondei-vos nas vinhas, e quando virdes as moças de Silo saem, segundo o costume, a formar as suas danças, sai de repente das vinhas, e cada um roube para sua mulher, e partir para a terra de Benjamim. E quando vierem aos seus pais e irmãos, e começarem a queixar-se e a gritar contra vós, nós lhes diremos: tende compaixão deles, pois não roubaram por direito de guerra, nem como vencedores, mas suplicamo-lhes que las desseis. Vós lhe negastes, e ainda assim a culpa veio da vossa parte. E os filhos de Benjamim fizeram como se lhes havia mandado. Roubaram para suas mulheres das donzelas que dançavam tantas quantos eles eram, e retiraram para suas casas, edificando suas cidades e habitando nelas. Os filhos de Israel voltaram para suas tendas pelas tribos e para suas tribos e famílias. E naquele tempo não havia rei em Israel, mas cada um lhe fazia o que parecia justo. Anarquia, papá! Pau que tora, né? Terminamos Juízes.